Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de anatomia para o P1 Noite de Radiologia. Vocês concordam com a gravação da aula e posterior divulgação no meu canal do YouTube? Sim, professora. Boa noite. Boa noite, Jackson. Seja bem-vindo. Então, na aula passada, a gente iniciou, a parte do sistema respiratório. Então, hoje, dando continuidade, a gente vai falar detalhadamente um pouco mais sobre, a anatomia do sistema respiratório. A gente falou de forma geral, falamos, de como é subdividido o sistema respiratório. A gente iniciou falando, sobre a questão do nariz e a cavidade, do nariz, falamos sobre a cartilagem, os ossos. E paramos, nessa parte onde a gente falou sobre a questão do septo nasal, que ele separa, narina direita e esquerda, e é kit, está atrapalhando a aula. E isso acaba algumas pessoas tendo problema, fazendo com que ela não consiga, respirar adequadamente, tendo uma dificuldade por um desvio que pode ocorrer neste septo, nessa região. Então, dando continuidade agora, na parte que a gente ainda não viu, dentro do interior, do nosso nariz, na cavidade nasal, a gente tem algumas dobras que são chamadas de cornetos nasais. Pode ser chamado de corneto, pode ser chamado de coanas, pode ser chamada de... tem outro nome, de conchas nasais também, tá? E a função desses cornetos nasais é de forçar o ar, a ele, tipo, girar, lá dentro da nossa cavidade nasal quando a gente respira, porque isso vai acabar fazendo com que haja o processo que eu falei na aula passada de filtração e umidificação desse ar. Na verdade, de aquecimento também e de proteção, uma vez que nessa região a gente vai ter a própria mucosa e pelos, e a nível celular cílios, que vão fazer a filtragem deste ar. Então, possui revestimento dotado de células produtoras de muco e células ciliadas, também presente nas porções inferiores das vias aéreas, como traqueia, brônquio e porção inicial dos bronquíolos. Então, a gente vê que quase todo o sistema respiratório ele vai ter essa questão do muco e células ciliadas que vão estar ajudando no auxílio da filtragem. O teto das fossas nasais existem células sensoriais responsáveis pelo sentido do olfato, que tem a função de filtrar, umedecer e aquecer o ar, essa região. No caso do sentido do olfato, na parte superior, a gente vai ter o bulbo olfativo, que vão ter células sensoriais, com terminações nervosas, capazes de assimilar o cheiro, onde a gente vê aqui nessa imagem, tá? O bulbo olfativo e as terminações, aonde quando a gente inala, o ar, então, junto com as partículas que vão estar no ambiente, a gente consegue identificar o cheiro, que está presente ali na região. Vocês já ouviram falar de pessoas que perderam o olfato? Sim. Existem diversos motivos, que podem levar a pessoa à perda do olfato. Inclusive, agora, na pandemia, é um dos sintomas característicos que podem acontecer, Então, a gente pode ter pessoas que são assintomáticas, pessoas que apresentam sintomas gripais, pessoas que apresentam a perda do olfato e paladar, E também sintomas mais graves com a COVID, tá? Então, não é uma obrigação a perda do olfato, mas muitas pessoas apresentam. Só que existem outros motivos que levam, à perda do olfato.
Um exemplo, a sinusite, né? Quando a gente tem aqui a inflamação dos seios nasais. Quem tem rinite alérgica também causa um inchaço na região interna, nessas coanas, que também vão dificultar o ar passar e também o cheiro, né? Sentir o cheiro, um resfriado, processos alérgicos, entre outros motivos, como até mesmo uma pancada, tá? Então, às vezes, vamos supor, se você levar uma pancada frontal, né, na altura aqui do bulbo olfativo, tá? A pancada pode ser tão forte que acabe interferindo nesta região, provocando, né, uma lesão nestas terminações nervosas, fazendo com que você tenha uma perda, como é? Uma perda para sempre, gente. Agora definitiva. Uma perda definitiva do olfato. Tá? Existem outras circunstâncias que são temporárias. Por exemplo, você está com a sinusite, né? Então, você, quando passar aquele processo ali, né? Que você fica bem, um processo de rinite alérgica também, volta a você ter a possibilidade de estar sentindo o cheiro normalmente. Agora, como eu falei, existem lesões, existem outras situações que vão fazer com que você possa perder parcialmente ou totalmente o sentido do olfato definitivamente, certo? Aqui a gente tem as coanas ou cornetos ou conchas, certo? Onde elas são divididas na parte superior, média e inferior, né? Pela própria posição delas. Isso faz com que quando o ar entre, né, ele faça voltas nesta região aqui até ele ser de fato inalado, tá bom? Indo para, né, seguindo o caminho, indo para os pulmões. Numa vista, né? Aqui a gente tem um nariz, a gente está olhando as narinas de frente, então abrindo, né, com o instrumento, abrindo essa narina, a gente consegue visualizar essas conchas, cornetos, né, que existem no nosso nariz. Então, a gente tem o septo, tá? Que algumas pessoas, como a gente falou, tem um desvio. A gente vai ter as conchas que vão ajudar na passagem, umidificação, aquecimento e filtragem do ar que vai estar passando. E a gente tem uma questão de que, quando a gente, um exemplo, está num processo alérgico, a gente vai ter o inchaço dessa região. E com isso, a gente acaba tendo uma dificuldade respiratória, tá? Então, a gente vai ter aí uma hipertrofia, ou seja, um aumento desta região, né, dessas conchas nasais, vai acontecer principalmente para pessoas que têm rinite alérgica, em que devido a fatores desencadeadores da alergia, às vezes pode ser, um exemplo, a mudança de tempo faz com que às vezes se espalhe pólen, né, de flores. E isso para uma pessoa alérgica, um exemplo, um período de muito vento, muita chuva, isso pode fazer com que se espalhe um pouco mais. E aí a pessoa acaba ficando, né, que a gente chama obstruída, né? Então, eu tô forçando aqui, mas o ar não passa, né? Então, existem medicações para que haja, né, uma diminuição dessa hipertrofia para que volte ao tamanho normal e a pessoa possa voltar a respirar. Aqui a gente, né, no exame de imagem, a gente consegue visualizar o desvio de septo, né, que ele deveria estar bem retinho aqui. Essa pessoa tem um desvio de septo bem desviado, vamos dizer assim, né, bem agravado. E no caso aqui, ó, o ar, quando vai entrar, ele acaba tendo uma dificuldade maior por esta narina, certo?
Não sei se vocês já prestaram atenção, no caso Carla, você já prestou atenção que quando a gente se deita, vamos supor, eu vou deitar do meu lado direito, o que é que acontece? A minha narina esquerda, ela entope e a minha, quer dizer, a minha direita entope e a minha esquerda, ela fica desobstruída para a gente respirar. A mesma coisa se eu fizer do outro lado. Você sabe por que isso ocorre? Não, professora. Mas você já percebeu isso? Já percebi. Então, o que é que acontece? Quando a gente deita para qualquer um dos lados, né? A gente vai ter uma pressão sanguínea maior. E também até por uma questão de proteção, né? Apesar da distância ser pouca, mas se, por exemplo, venha algo, um exemplo, um líquido, alguma coisa que fique próximo a essa narina, eu tenho, aqui vai estar mais para cima, né, com condições de ainda receber ar. Mas é principalmente pela questão da irrigação sanguínea mesmo, que vai aumentar a pressão na área, porque, né, eu estou com a cabeça, no caso, do lado direito. Então, meu lado direito vai ficar obstruído. Se eu fizer do lado esquerdo, o esquerdo que vai obstruir. Vai obstruir. E isso é Ah, entendi. bem. Hã? Agora eu entendi que realmente isso acontece. E, tipo, no processo normal, tá? Eu não tô falando num sentido de a pessoa tá com uma rinite, nada disso. Uma pessoa saudável. E quando você tá deitada, você vê que isso é bem comum e rápido, né? Eu tô deitada do lado direito, o meu lado direito tá obstruído. Eu virei, logo em seguida, vai desobstruir o direito e obstruir o esquerdo. Aí isso é É bem verdade. nem simples. Agora, se a pessoa está num processo alérgico, está com a gripe, né, está com a sinusite, aí isso demora mais, tá? Isso pode até nem acontecer, porque a obstrução ali é causada por um outro motivo, certo? Certo. Eu acho. Entendi. Então, aqui, né, mostrando um completo desvio aqui de septo dessa pessoa, é um desvio muito forte. O que está em branco aqui a gente vê é osso, o que está em preto é ar, a parte cinza é tecido mole, e a gente vê aqui, né, que este indivíduo ele tem um belo desvio aqui. Provavelmente essa pessoa ela vai passar por cirurgia, que existe uma cirurgia para corrigir, né, para fazer a correção deste desvio para que a pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida, né, uma vez que ela vai conseguir respirar melhor. Não necessariamente todo desvio de septo ele necessita de cirurgia, tá? Então, o médico, no caso, a especialidade é o otorrino, né? O otorrinolaringologista, ele vai avaliar a circunstância do paciente, vai avaliar o nível de desvio e ver se realmente há a necessidade, né? Porque, querendo ou não, é uma cirurgia e todo procedimento cirúrgico tem os riscos, né, naturais de toda cirurgia, da anestesia. Então, o médico ele vai avaliar o risco-benefício daquele paciente passar por um procedimento cirúrgico. No processo de uma pessoa com sinusite, né, no processo inflamatório ali, a gente tem aqui na imagem da pessoa, do lado direito da pessoa, sinalizando como uma pessoa saudável, uma pessoa normal, sem nenhuma patologia. E aqui do lado esquerdo dela, a gente tem uma pessoa com sinusite, né? Então, a gente vai ter os seios da face, tá? Que vão ser regiões, né, onde elas vão conter ar e vão ficar, né, entre os ossos esse ar. E o que é que acontece? Algumas vezes existem processos que vão fazer com que essa pessoa tenha uma inflamação nessa região. E aí, todas essas partes de seio da face, eles vão poder ter secreção, tá? E aí, essa secreção vai causar o quê? Vai causar muita dor, tá? Para você ter ideia,
Antigamente, bem antigamente, né? Hoje não, já está atualizado, já tem muitos exames que podem visualizar isso, mas bem antigamente, quando não se tinha essa possibilidade de exames de imagem, né? Exames mais aprimorados, mais, como eu posso dizer, mais detalhados. Então, o que é que acontecia? O seio da face, como você está vendo aqui na imagem, né? A gente vai ter dos dois lados, vai ter aqui na região frontal, né? Na testa, aí próximo aos olhos. E o que é que acontecia? Isso, crises, né? Bem acentuadas, bem agudas de sinusite, faz com que a pessoa tenha muita dor, inclusive inchaço na face. E isso acaba o quê? É osso, né? Se tem alguma coisa ali dentro que está pressionando, vai causar dor, porque tem terminações nervosas. E às vezes a pessoa sente até dores nos dentes, para você ter ideia. E aí, antigamente, tinha gente que arrancava dente pensando que a dor que ele estava tendo era por causa dos dentes e não pelo processo, né, inflamatório da sinusite ali nos seios da face. E aí existem medicações, né, que você utiliza para tentar eliminar essa secreção e, né, conter o processo inflamatório que está ocorrendo ali naquela região. Aqui a gente está vendo uma pessoa com sinusite, tá? No exame de imagem, ó. Aqui a parte preta, né? Deveria estar da mesma forma que do outro lado, mas a gente vê que ele está, né? Bem comprometido, né? Com bastante líquido e isso causa uma pressão, né? Como eu falei, aqui tem osso, tem terminações nervosas e é a quantidade de líquido aqui de secreção que é provocada, né, devido ao processo inflamatório, vai estar pressionando isso. Esse outro lado aqui, o lado que eu estou com a setinha aqui do indivíduo, com o mouse, né, a gente vê que tem um pouco menos de secreção. O outro lado está mais comprometido. E aqui a gente vê o indivíduo, né, normal, sem nenhuma secreção. Ele tem só um pequeno desvio de septo aqui, né? E aí o médico tem que avaliar se precisa ou não cirurgia. Então, aqui, né, a gente vê uma tomografia à esquerda e a fibroscopia com diagnóstico positivo de rinocinusite crônica. A gente está vendo aqui em amarelo a secreção, né, dentro do seio da face deste indivíduo, certo? E aí o médico, né, ele coloca que é bem desagradável, ele coloca um aparelhinho, né, dentro do nariz, aonde ele vai verificar, né, como a gente pode visualizar aqui, se existe um comprometimento ou não a nível, né, de secreção nesse seio da face. Então, a gente divide o sistema respiratório em dois, que são as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores, tá? Nas vias aéreas superiores, a gente tem basicamente as estruturas que ficam na nossa cabeça, tá? Que são desde da entrada do ar, né, através do nariz, na cavidade nasal, a questão das coanas, né, que vão ajudar, a questão da faringe em todas as suas partes, né, nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A gente vai ter também a laringe, que vai servir, né, para a gente poder emitir sons, para a gente poder falar. E aqui embaixo a gente tem o início da traqueia. E aí a gente tem as vias aéreas inferiores, e vai estar traqueia, brônquios, bronquíolos, os pulmões, né, e alvéolos. A faringe, a gente já falou que é uma parte
né, do nosso corpo, que vai ser comum a 2 sistemas, tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Ele se comunica com a boca e com as fossas nasais, então a gente vê que é um canal, né, único, certo? Aonde, inclusive, a gente pode respirar pela boca, né? Só que aí não vai ter todo o processo que deveria ocorrer na cavidade nasal, né? Com a questão da umidificação, aquecimento, filtragem do ar. Então, o ar inspirado pelas narinas ou pela boca passa necessariamente pela faringe, né? Pelo nariz, passa por toda a faringe. Pela boca, passa a partir da orofaringe, tá? E aí se dirige para a laringe. Então, a divisão aqui é onde a gente tem a cavidade nasal, a cavidade oral, a faringe, né, ela está passando tanto pelo sistema respiratório quanto o sistema digestório, e no caso do sistema respiratório, ela passa por toda a faringe. Aqui na frente, né, representando esse esquema, a gente teria a laringe e logo em seguida a traqueia, né? Na verdade, a laringe ela está dentro da traqueia. O ar, ele faz esta passagem que a gente já falou, que por trás, né, a gente vai ter o esôfago, mas o ar, ele sabe para onde ele tem que ir graças à pressão negativa que é exercida pela contração do nosso diafragma, né? Então, a epiglote, né, ela vai ficar aberta para a passagem do ar. A gente vai ter as cordas vocais na laringe, que através da vibração com a saída do ar dos pulmões, a gente pode estar emitindo sons, né? Então, quando a gente está falando, o som só sai se a gente tiver ar nos nossos pulmões. Então, se você secar, né, expirar o máximo que você puder e tentar falar, você não vai conseguir, porque para você falar, você precisa que o ar saia dos pulmões e você tenha ali a vibração das cordas vocais para emitir esse som. A traqueia, ela é formada por anéis cartilaginosos, tá? Então, não são ossos, são cartilagens, anéis que são formados por cartilagem, que vão estar fazendo parte, né, constituindo este tubo, né, que vai ali do final da faringe até dentro dos pulmões, né, se dividindo ali em brônquios e bronquíolos. Então, o sistema respiratório ele vai ser constituído dos seguintes órgãos: cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Né? As cavidades nasais são os primeiros filtros do ar. A faringe é um caminho apenas de passagem do ar. A laringe é o órgão principal da fala, onde vão estar as cordas vocais. A traqueia é o tubo onde o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Os brônquios representam as ramificações da traqueia dentro dos pulmões e os pulmões são responsáveis pela troca de oxigênio em gás carbônico. Isso ocorre dentro dos pulmões através das ramificações dos brônquios em bronquíolos e na ponta dos bronquíolos vai ter os alvéolos que vão fazer justamente essa troca. Então, a laringe é um tubo sustentado por peças de cartilagem articuladas, né, situado na parte superior do pescoço, né, mais ou menos nessa altura, em continuação à faringe, como eu mostrei na figura anterior. É o pomo de Adão, né, que antigamente, né, era conhecido como pomo de Adão, teve o nome, né, atualizado, substituído devido à atualização, né, da nomenclatura. Então, o nome correto é proeminência laríngea, que ela, nos homens, né, ela vai ser mais acentuada, mais proeminente, né, fica nessa região aqui. Então, no caso, o Josué, que está aqui presente na sala, pode ter, né,
a sensibilidade, né, sentir mais do que nós mulheres. E lógico que isso também vai variar, tá? O tamanho, isso vai variar de homem para homem. Isso, né, graças a questões que diferenciam, né, homens de mulheres. Então, essa proeminência laríngea, essa é uma saliência que aparece no pescoço, faz parte de uma das peças cartilaginosas da laringe, né? A entrada da laringe chama-se glote. Quando a gente tem edema de glote, vocês sabem o que é o edema de glote? Gente? Pessoal? Meninos? Oi, professora. Vocês sabem o que é o edema de glote? Já ouviram falar? Não. Não? Quando inflama, né? Uma Não. inflamação? Então, não. Ó, vamos lá. Você já ouviu falar de quando a pessoa tem uma alergia muito grave, ela pode ter as vias aéreas bloqueadas e com isso ela vira a morrer? Vira óbito? Já. Minha Pronto. mãe já teve já, com querosene. Foi passar querosene na casa. Passar Pronto. o pano com querosene. Aham. Aí teve uma reação Aí alérgica. aconteceu isso. Foi. Então, o edema de glote, deixa eu mostrar a figura aqui. Pronto. O edema de glote, a gente vai ter o quê? Né? Esta região, certo? O que é que vai estar acontecendo nela? Aqui, melhor. Quando o alimento, ou quando a gente respira, o ar, ele passa para onde? Para a traqueia, né? Só que se a gente tem uma obstrução nesta região, o que é que vai acontecer? Vai haver o bloqueio. Então, um canal, vamos supor, que deveria ser assim, ele vai fechar, vai ficar obstruído. Se ele fica obstruído, né, pelo inchaço do processo alérgico que ocorreu, fazendo com que ocorresse isso, então, se fechou ali, o ar não vai passar. Se o ar não passa, a pessoa não respira. Se a pessoa não respira, ela morre. Então, quando a pessoa tem, como é que chama? Tem o edema de glote, ela vai ter uma obstrução devido ao processo inflamatório que acontece, né? E vai fazer com que não haja a passagem de ar. Então, em alguns casos, né, para se evitar da pessoa vir a óbito, o que é que acontece? Um médico, né, lógico, não vai ser uma coisa como a gente vê muito em filme, né? Vamos ser mais realistas. Então, o que é que vai acontecer? Um médico, ele vai fazer uma incisão aqui no nosso pescoço, né, na garganta, aonde vai. E aí, lógico, eu estou dizendo que tem que ser um médico porque ele sabe exatamente onde tem que se fazer essa incisão, tá? O edema de glote, ele não é aqui na parte mais superior, né, na região da garganta ali? Então, mais abaixo, o médico ele vai saber, né, aonde é o espaço da cartilagem correto, né, da traqueia, para poder fazer uma abertura, né, que a gente tem, por exemplo, a traqueostomia, né, em alguns casos que é feito, aí a pessoa faz uma abertura aqui no pescoço, né, na traqueia, porque mesmo que a pessoa, o ar não esteja passando aqui para as vias aéreas superiores, mas ele vai conseguir respirar, tá? Porque a respiração, o ar não entra, não é pela pressão negativa que é feita pela contração do músculo diafragma. Então, o músculo ele vai continuar funcionando. A diferença é que o ar, ao invés de passar por aqui, ele vai entrar pela abertura que foi feita, né, no pescoço ali,
por enquanto, até a pessoa ter, né, a sua saúde restabelecida, o processo, o inchaço ali ter diminuído, tá? Então, tem situações que chega a ficar tão grave que não dá tempo a pessoa aplicar um anti-histamínico, né, um antialérgico para fazer efeito logo e a pessoa conseguir respirar, né? Então ela já está obstruída, ela já está ali, às vezes você já precisa estar fazendo massagem cardíaca, tá? Então, neste caso, não dá tempo a medicação fazer efeito, você tem que partir logo para liberar a via aérea dessa pessoa. Então, a glote, né, vai estar ali na entrada da faringe e ela vai fechar quando a pessoa tem um edema de glote, que vai ser um processo alérgico, né, que a pessoa pode estar desenvolvendo. Então, acima dela existe uma espécie de lingueta de cartilagem denominada epiglote, né, que é a válvula que vai estar abrindo ou fechando para entrar o ar para a traqueia ou fechando para o alimento ir direto para o esôfago sem cair nas vias aéreas. Quando nos alimentamos, né, a laringe sobe e a sua entrada fechada pela epiglote. Isso impede que o alimento digerido penetre nas vias aéreas, como a gente já viu na aula passada, e eu vou mostrar na imagem seguinte, né? E o epitélio que reveste a laringe apresenta pregas, que são as cordas vocais capazes de produzir sons durante a passagem do ar. Então, quando a gente está respirando, vamos supor, eu estou mastigando ali o alimento, só que eu ainda não estou, né, deglutindo aquele alimento. Então, quando eu estou respirando, o alimento está na minha boca, mas eu ainda não engoli ele, eu vou inalar o ar, o que é que vai acontecer? O alimento aqui na boca, né, entre a língua e o céu da boca. Eu estou respirando, então minha epiglote, né, ela está aberta para que haja a passagem do ar, tá? No momento que eu vou deglutir, o que é que acontece? A epiglote, ela se fecha, tá? Bloqueando a entrada do alimento para a traqueia. E aí, quando a gente deglute, ele vai diretamente para o esôfago. E quando houve a passagem, passou, né, dessa região, eu posso respirar normalmente que o ar vai entrar, certo? O que é que acontece às vezes? Às vezes tem gente que come tão rápido ou come falando que não dá tempo, né? Porque a gente está ali falando, precisa, como eu falei, para a gente falar, o ar precisa sair. Então, para o ar sair, a epiglote precisa estar aberta. E aí, ao mesmo tempo, você está comendo. Aí pode ser que você acabe engolindo um pouquinho da comida enquanto você fala, e aí você pode se engasgar. Então, na inspiração, a gente vai ter a glote aberta, né, para a passagem do ar. E aí, quando tem a expiração, a glote fecha e quando o ar vai saindo, a gente pode, né, através das vibrações aqui, tá emitindo sons. E aí vai desde sons mais graves, sons mais agudos, né? Um exemplo, cantores, eles conseguem dominar mais, né, o tom do som que vai estar sendo emitido. Então, na laringe, a gente vai ter aqui, né, esse espaço, tá, entre as duas pregas vocais, tá? A gente tem a prega de um lado e do outro, então essas duas pregas a gente tem a rima glótica. A gente, na sua porção mais posterior, vai ter o entalhe interarritenoide. Na parte anterior aqui a gente tem a base da língua. A gente vai ter, formando ainda essa região da laringe, a cartilagem corniculada, certo? Então, a gente está vindo da parte posterior para a parte anterior. Então, entalhe interarritenoide. As cartilagens corniculadas dos dois lados. As cartilagens, logo em seguida, cuneiformes. A gente tem as pregas vocais. O que prende as pregas vocais são chamadas de dobra vestibular ou falsa corda vocal, porque a corda vocal, na verdade, vai ser só essas partes aqui que estão
mais clarinhas, tá? Mais rosadas. E aqui a gente tem a epiglote, né? Que vai estar abrindo e fechando aqui para evitar que haja entrada de alimento na parte respiratória. Sim, ficou faltando aqui na base das cordas vocais a cartilagem aritenoide. Aqui numa vista real, né, vamos dizer assim, numa fotografia de uma corda vocal, aqui a gente tem a epiglote, as cordas vocais, aqui é a região da laringe, né, as cordas vocais. Aqui a gente tem a abertura do esôfago, tá? Então vejam que é bem próxima, e aí quando há o fechamento da epiglote, o alimento ele acaba indo para a direção correta, que seria, né, o canal para o sistema digestório, que seria o esôfago. Então, numa vista anterior, a gente tem aqui a proeminência laríngea, né, que muitos conhecem como pomo de Adão, aqui, né, nessas duas imagens. Lembrando que o termo pomo de Adão não é mais utilizado, né? Ele foi atualizado. Aqui a gente tem o osso ióideo, que é um osso sesamoide, né? Que ele não fica articulado com nenhum outro osso. Aqui em cima a gente vê a epiglote, nessas duas imagens, tanto em verde aqui, quanto aqui em azul. A gente tem ligamentos que vão justamente estar mantendo esse osso iódio na posição dele, que seria, né, mais ou menos aqui na base da língua. A gente tem a traqueia com seus anéis cartilaginosos, tá, que vão impedir o fechamento da traqueia durante a respiração, tá? Uma vez que se aqui fosse como o esôfago, né? O esôfago ele é tecido mole. Então, se você tem uma pressão negativa ali, ele iria fazer o quê? Ele iria se fechar. Então, os anéis cartilaginosos, ele impede que haja esse fechamento e esse canal sempre fique aberto para a passagem do ar no processo respiratório. Então, a traqueia vai ser um tubo de aproximadamente 1,5 centímetros de diâmetro, né? Então, o diâmetro dela não é muito grande, é mais ou menos isso aqui, assim. Mas o seu comprimento ele é de 10 a 12 centímetros, né? As paredes elas vão ser reforçadas, como eu falei agora há pouco, por anéis cartilaginosos, para evitar, né, que elas se fechem. Ela bifurca-se na parte inferior, dando origem ali aos brônquios, que vão estar penetrando dentro dos pulmões. Seu epitélio é revestido de muco ciliar, assim como a gente viu já desde a cavidade nasal, né, que vai servir para aderir partículas de poeira e bactérias presentes em suspensão ao ar inalado, né? Por isso que existe essa diferença entre o ar inalado pelo nariz e pela boca. Né? Pela boca você já vai perder parte da filtragem que ocorreria caso a pessoa estivesse inspirando, né, através da cavidade nasal. Então, vai ajudar, né, a filtrar esse ar, né, que posteriormente essa sujeira, esses micro-organismos, vão ser varridos para fora graças aos movimentos ciliados que existem, né? Então, a gente viu também que além dos pelos que a gente vai ter no nariz, a gente tem microscopicamente cílios que vão estar sempre se movimentando para estar expelindo essa sujeira ou esses micro-organismos que venham a estar entrando junto com o ar que a gente inala, né? Elas podem vir a ser engolidas ou, né, expelidas através, um exemplo, como quando a gente assoa o nariz. Então, a traqueia ela vai ser dividida na porção cervical, que é a porção mais superior, e na porção torácica, que vai ser a porção mais inferior. Qual é a divisão? Se está na parte cervical ou na parte das vértebras torácicas. É só essa mesmo o ponto, né, de definir um do outro. Ela vai sofrer uma bifurcação, como a gente vê aqui, né, formando os brônquios, tá? E os brônquios vão se dividir, mas ainda formando os bronquíolos. Existe uma diferença entre o brônquio
esquerdo e direito, uma vez que o brônquio direito ele vai ser mais reto e o esquerdo ele vai ser mais curvo, tá? Isso se deve, a gente vê aqui, ó, o direito ele é mais reto e o esquerdo ele tem mais uma curvinha. Isso se deve, isso na vista anterior, né? Isso aqui se deve justamente à questão do pulmão esquerdo, né? Ele ter uma diferença do direito graças à posição do coração que vai estar aqui, né, entre os dois pulmões, né? Então, o coração ele fica na linha mediana do corpo, puxando um pouquinho, voltado um pouquinho para o lado esquerdo. Numa vista posterior aqui, né, a gente está vendo um corte visualizando internamente a traqueia, né, uma parede membranosa, como eu falei, vai ser revestida por cílios e vai ter produção de muco para evitar aí que micro-organismos estejam chegando, né, até os pulmões. Pessoal, se estiver fazendo muito barulho, é porque está chovendo bem forte aqui em casa, tá? Não sei se está atrapalhando vocês. Tá dando para escutar bem a aula ou está atrapalhando? Tá dando para escutar, professora. Beleza, ótimo. Então, vou continuar. Chegamos nos pulmões, né? São órgãos esponjosos com aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Vão ser envolvidos por uma membrana serosa denominada pleura, né? Então, a gente já viu que a nossa cavidade abdominal também vai ter uma membrana, né, de revestimento e na região pulmonar também tem e na parte cardíaca também vai ter uma outra membrana, certo? No caso dos pulmões, a gente vai ter a pleura. Nos pulmões, os brônquios vão se ramificar profusamente, dando origem a tubos cada vez mais finos, que eu falei, né? Os bronquíolos eles vão cada vez mais se ramificando. Por isso que, às vezes, algumas pessoas, né, elas chamam os brônquios de árvore brônquica. Por quê? Vocês têm ideia? Vocês já ouviram falar disso? Sim, não, talvez? Uma árvore, ela não é cheia de galhinhos e ramificações? Né? A gente tem um tronco central, esse tronco central ele se divide e esses, vamos dizer assim, galhos, né, secundários começam a se dividir em galhos menores. Então, a árvore brônquica é fazendo uma analogia, né, entre uma árvore propriamente dita. Então, o conjunto altamente ramificado de bronquíolos é a árvore brônquica ou árvore respiratória. Cada bronquíolo termina em pequenas bolsas formadas por células epiteliais achatadas, que no caso, né, falando histologicamente, seria o tecido epitelial pavimentoso. Elas vão ser recobertas por capilares sanguíneos denominados de alvéolos pulmonares. Então, o tecido epitelial é um tecido de revestimento, pavimentoso, porque são célulazinhas achatadas, certo? E no caso, né, a gente vai ter os alvéolos, que seria a porção final desses bronquíolos, aonde vai ocorrer a troca gasosa. Então, aqui a gente teria a traqueia, tá? Se ramificou em brônquios. Aqui a gente tem os bronquíolos cada vez se ramificando mais. Nesta imagem aqui, o alvéolo está representado, né, bem grande, mas ele, na verdade, não é deste tamanho, tá? Ele é microscópico. Aqui é só uma forma ilustrativa de representar. Sim, e aqui embaixo, em laranja, é o diafragma, tá? Os pulmões, eles, como eu havia dito para vocês, o pulmão direito ele vai ser maior do que o pulmão esquerdo, uma vez que a gente tem alojado aqui, né, no nosso coração.
Os pulmões, eles são divididos em sua parte superior, chamada de ápice, e a sua parte inferior, chamada de base. Nos dois pulmões, a gente vai ter a fissura oblíqua, tá? Só que no pulmão direito, como ele é dividido em 3 partes ou 3 lóbulos, a gente vai ter também uma fissura chamada de fissura horizontal. Ela é praticamente, né, de fato, horizontal. Ela não é totalmente horizontal, mas como já existia a outra, que é a oblíqua, então a gente vai ter a fissura oblíqua e a fissura horizontal, separando os lobos. No caso do pulmão direito, superior, intermediário e inferior, e no caso do pulmão esquerdo, superior e inferior. Ele não vai ter o lóbulo intermediário, tá bom? Aqui, né, separando as 3 partes, superior, intermediário e inferior, e aqui só superior e inferior. Cada um desses lobos, eles vão ter subdivisões, vamos dizer assim, tá? Que são os segmentos broncopulmonares. No caso do segmento do lobo superior do pulmão direito, a gente vai ter o segmento no seu ápice, o segmento anterior, certo? Ou lobo superior direito do pulmão. Desculpa, gente. A gente vai ter no ápice o lobo apical, tá? Justamente para associar ápice apical. Então, o lobo superior do pulmão direito vai ter essas 3 partes: apical, anterior e posterior. No lobo intermediário, no médio, né, a gente vai ter o segmento medial e o lateral. Medial porque a gente tem a linha mediana do corpo passando aqui, né? Então, a gente vai ter, tanto no direito quanto no esquerdo, né, essa semelhante aqui, equivalência, tá? Então, aqui o segmento medial, segmento lateral. Já no lóbulo inferior do pulmão direito, a gente vai ter o segmento superior, o segmento basilar lateral e o basilar anterior, certo? Essas subdivisões, gente, só para reforçar, a gente vai ter 3 lóbulos no pulmão direito: superior, intermediário ou médio e inferior. Em cada um deles, a gente vai ter divisões. No superior, a gente vai ter o lobo apical, o anterior e o posterior. No intermédio, a gente vai ter o medial e o lateral. No lobo inferior, a gente vai ter o superior, o lateral e o anterior. Do lado esquerdo, né, observem que a gente vai ter, como só tem dois lóbulos, né, o superior e o inferior, então a gente vai ter algumas diferenças na parte superior. Então, a gente vai ter o segmento anterior, né, equivalente aqui. A gente vai ter o ápico posterior, o lingular superior e o lingular inferior, tá? Então, a gente tem essa diferençazinha entre o pulmão direito e o esquerdo. Já no lóbulo inferior, a gente vai ter equivalente: segmento superior, né, equivalente ao direito, segmento superior, segmento superior. Segmento basilar lateral, segmento basilar lateral. Segmento anterior, basilar anterior, segmento basilar anterior. Então, os lóbulos inferiores, eles são equivalentes do lado direito e do lado esquerdo. O que vai mudar vão ser os lóbulos superior e medial, médio do lado direito e o superior do lado esquerdo. Então, aqui só uma outra forma de representar esses lóbulos, tá? Entre o pulmão esquerdo e direito.
aqui é só de forma ilustrativa para vocês, para reforçar. Os brônquios. A gente, nessa imagem já está mais real, uma vez que na ponta dos bronquíolos, né, houve um aumento aqui para que a gente pudesse ter uma ilustração, vamos dizer assim, mais real de como realmente são os alvéolos. Então, aqui a gente tem um bronquíolo, tá? Ele vai se ramificando até chegar na sua ponta. Na ponta do bronquíolo, a gente vai ter o alvéolo. Tá? Esses alvéolos vão ser através dos vasos, tá? Que vão estar passando aqui, que no caso são capilares, que são a menor estrutura da circulação sanguínea, né? Os menores canais são compostos por apenas uma camada de célula, então isso vai permitir que haja uma troca, né, entre os gases que vão estar na corrente sanguínea e nos alvéolos, tá? Então, quando a gente inala, né, quando a gente respira, põe o ar para dentro, o que é que vai acontecer? Através aqui dos alvéolos, eles vão estar cheios de oxigênio e os capilares que vão estar passando, aqui dá para ver melhor, os capilares que vão estar passando aqui nesses alvéolos vão estar cheios de gás carbônico, né? Que foi o gás que veio da circulação do corpo todo, né? Então, a gente tem circulação acontecendo da seguinte forma. Inicialmente, né? A gente inspirou, entrou ar nos nossos pulmões. Os pulmões, lá nos alvéolos, a gente vai ter a corrente sanguínea passando, então esse oxigênio ele vai entrar na corrente sanguínea. Esses capilares vão, né, através dos vasos, chegar no coração, tá? Através das veias pulmonares. Então, essas veias pulmonares estão trazendo sangue rico em oxigênio. Então, do coração, o coração vai bombear esse sangue rico em oxigênio para o corpo. Então, as artérias, né, que vão estar saindo do coração vão levar esse sangue para todo o corpo. E aí nas células vai acontecer a troca, onde as células vão receber oxigênio e vão liberar o gás carbônico. E aí, na volta deste sangue, esse sangue agora ele vai estar, ao invés de cheio de oxigênio, ele vai estar cheio de gás carbônico, que é o que a gente chama de sangue venoso. E aí vai acontecer agora o seguinte: esse sangue venoso vai para o coração, através das veias. Esse sangue cheio de gás carbônico vai ser bombeado para o coração através das artérias pulmonares e lá no pulmão a gente vai ter esse gás carbônico saindo dos capilares para, né, o exterior para ser exalado e o oxigênio que foi inalado vai começar o ciclo novamente, que é o que a gente chama de pequena e grande circulação. A pequena circulação corresponde à circulação que acontece entre coração, pulmão, pulmão, coração. A grande circulação é coração, corpo, corpo, coração. E aí a gente tem todo esse processo ocorrendo para que ocorra a troca gasosa nos nossos pulmões. Os brônquios eles vão ser formados pelos brônquios primários, que são aqueles iniciais que vão a traqueia vai se bifurcar, brônquios secundários e terciários, até chegar em suas pontinhas, né, os bronquíolos, que são estruturas menores, até que na ponta dos bronquíolos a gente vai ter os alvéolos. Tá? A porção respiratória ela acontece dentro dos pulmões, justamente nessa menor estrutura que são os alvéolos. A gente vai ter os brônquios respiratórios, os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos. Então, o saco alveolar ele é formado por vários alvéolos e cada alvéolo desse vai ter
né, uma irrigação de capilares, onde vai acontecer a troca gasosa para posteriormente, né, ser levada para o coração e depois para o corpo. Então, a gente tem, né, aqui o brônquio, bronquíolos e na sua pontinha o saco alveolar. Então, esse saco alveolar, como eu tinha falado, ele vai ser extremamente irrigado por capilares. E esses capilares que vão, no caso, ele chega, né, através do... O gás carbônico chega através do sangue venoso, né, carregado ali para ser eliminado, e o sangue que vai estar rico em oxigênio, vai ocorrer essa troca para que haja o funcionamento, né, do nosso corpo. Então, por isso que se uma pessoa ela fica muito tempo sem respirar, o que é que acontece? Ela ficar sem respirar, o sangue não vai parar de correr, o coração está lá funcionando. A diferença é que não está acontecendo troca gasosa lá nos pulmões. Então, vai aumentar o nível de gás carbônico no nosso sangue, alterando o pH do sangue. Né? Como falta oxigênio, as células elas não conseguem funcionar e aí, né, a pessoa acaba morrendo. Por isso que a pessoa não pode ficar sem respirar por muito tempo. Lógico que algumas pessoas elas conseguem passar alguns minutos a mais do que outras, né? Mas isso levando em consideração treino, né? Um exemplo, pessoas que fazem natação, mergulhadores, eles conseguem passar mais tempo embaixo d'água do que quem não pratica nenhuma atividade física, né? Esse tipo de situação. O diafragma é aquele músculo que eu já falei para vocês que fica na base, né, dos pulmões que vai através da contração dele fazer com que haja a pressão negativa, né? Vai fazer com que essa pressão negativa seja exercida ali no pulmão e o ar ele consiga saber para onde ele vai. Então, a gente tem este diafragma limitando a cavidade, a região torácica da região abdominal. Ele vai estar protegido, de certa forma, na sua parte superior pelos pulmões e na região lateral pelas costelas, tá? A gente vai ter aqui regiões, né, onde vai ter abertura, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a aorta, que ela vai atravessar o diafragma, tá? Aqui a gente consegue visualizar o esôfago, certo? O estômago, ele viria a partir daqui, né? O curvadozinho aqui para o lado esquerdo. E, né, como é um músculo, a sua contração, no caso, vai ser um músculo que a gente vai, através do funcionamento dele, fazer com que a gente expire. Se houvesse, né, uma paralisia aí do muscular, a pessoa não iria conseguir respirar. E aí precisaria de equipamentos, né, hospitalares para poder estar fazendo essa troca, como é que eu posso dizer, essa respiração artificial. Né? Então, existem algumas doenças que elas causam paralisia muscular e isso pode afetar, inclusive, né, o músculo do diafragma, tá bom? O diafragma, então, na sua base, né, aqui na base dos pulmões, a gente consegue visualizar ele aqui com toda a estrutura, né, dos órgãos do nosso tronco. Então, na região torácica, a gente teria os pulmões e o coração. E abaixo do diafragma, a gente teria, né, os órgãos principalmente, né, os órgãos do sistema digestório, mas também mais abaixo aqui a gente teria
não está vendo essa imagem, né? Mas a gente também teria os órgãos responsáveis pelo sistema excretor e reprodutor. Bom, gente, está olhando a hora agora, tá? A gente já deu nossa hora, eu tenho outra aula agora para ministrar. Então, nos vemos na próxima semana. Como, né, houve essa dificuldade hoje de acesso à aula mais cedo, mas mesmo assim vocês conseguiram entrar, a aula está gravada, mesmo que não tenha sido o período todo, né, de aula que a gente costuma ter. Mas, de qualquer jeito, né, a gente conseguiu vencer mais uma etapa do conteúdo. Fiquem com Deus, se protejam, usem máscara e até semana que vem. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, professora. Obrigada. Bom final de semana. Boa noite. Tchau, tchau.